Fala galera da HWAP, beleza? Mais um vídeo pra vocês, eu sou o Júlio Abreu e para que vocês não percam nenhum vídeo, já deixo aqui avisado, ative as notificações, né? Se inscreva aí se você ainda não é inscrito no canal, porque nós vamos começar a falar tudo das novas RTX 3000 Ampere, arquitetura futura da NVIDIA. Nem tão futura assim, porque terça-feira já lança essa bagaça. Então, vamos começar sem mais delongas, passar para vocês tudo que a gente sabe sobre essa nova arquitetura da NVIDIA, o que ela trará de novo em relação a Turing, a atual arquitetura da NVIDIA. Galera, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que o ponto mais negativo disso tudo são as políticas fiscais do nosso país e o dólar que está lá em cima. Agora deu uma caidinha aí para 5,40, mas vai dificultar muito qualquer tipo de comparação que vocês vejam em relação a preços das gerações anteriores. Óbvio que quando nós compararmos em dólar vai ficar mais fácil, mas em preços BR, esquece isso aí. Desempenho, galera, que você pode estar se perguntando aí, tá bom, Júlio, mas a 3070 em relação a 2070, a 2060 em relação a 3060. Calma, nós vamos falar disso nesse vídeo também. Então, calma, pega aí um Guaraná, senta aí o brioco, nós vamos trocar uma ideia sobre as novas RTX Ampere. Galera, terça-feira a NVIDIA vai anunciar as novas placas, no dia 1º. Nós devemos fazer alguma live, alguma coisa aqui no canal. Só que eu já tenho que dizer para vocês de antemão que se alguém está falando em desempenho por aí, é boato. Muita especulação mesmo, em cima de especulação. Ah, Júlio, mas eu ouvi dizer... Cara, eu conversei com gente lá fora, que eu não falava há muito tempo, um amigo meu na Alemanha, escreve para sites grandes, e confirmei com alguns fabricantes aqui do Brasil, que eu tenho alguma amizade, e falaram, sim, dessa vez é exatamente isso, a NVIDIA está guardando as 7 chaves o driver. Então, tá muito difícil pouquíssimas pessoas estão tendo acesso, praticamente ninguém, para poder testar, para colocar as placas, as novas Ampere, a nova arquitetura da NVIDIA, em comparativo com a que nós temos hoje. Então, para você pegar uma Turing, uma 2080 Ti e comparar com uma 3080, ainda esses dados não são reais. Então, tudo que vocês estão vendo aí na internet, pode ter certeza que é especulação pura. Porque tem gente que eu confio demais e que não errou sempre que me passaram as coisas, e sempre que eu confirmava com 2, 3 pessoas, acabava ficando a mesma coisa e se confirmava lá na frente. Então, o que a gente já sabe e que realmente deve acontecer? Galera, 3060, 3070 e 3080, ambas as placas terão agora GDDR6X. Isso na prática significa memórias muito mais rápidas. Hoje nós estamos aí na casa dos 14, 16 gigabits por segundo. E nós estamos indo para 21. Tem gente falando em 18, 19, eu vi vários números por aí. Eu vi, acho que no Adrenaline até falando em 19, no Videocards. Videocards é coisa pra caramba na geração anterior. Não que eu não goste, eu adoro aquele site, eles vazam muitas coisas que se confirmam, mas eu lembro que eles falavam que ia chamar Ampere quando na verdade a gente sabe, né, que chamou Turing. Eles falavam em GTX quando foi RTX, e tudo isso a gente falou antes aqui. Eles erraram lá e a gente não. Então eu vou continuar confiando nas inúmeras fontes que eu tenho, que não tem nada a ver provavelmente com a deles. Então, se eles estão falando aí em 19, não está muito longe dos 21 que eu ouvi. Eu ouvi na casa dos 21. Isso, seja 19 ou 21, torna a vida de quem sofre com pouca memória, mais fácil. Porque você deve pensar aí, mas eu tinha uma placa antes, uma 1080 Ti com 11 GB. Aí eu troquei para uma 2080 que só tem 8. Será que realmente é pior? Tem todo um por trás disso que faz com que a NVIDIA possa diminuir a densidade, o tamanho, a quantidade de memória. Se a memória é mais rápida, ela consegue fazer mais viagem no mesmo espaço de tempo que a outra fazia, né, para levar mais informações para que seja renderizado o seu game. Só que, sendo mais rápida, concorda que ela vai precisar, de repente, do mesmo espaço de tempo, né, para gerar um frame, do que a outra faria, usando mais dados, porque ela é maior, cabe mais coisas. Então ficaria elas por elas. Só que a própria arquitetura em si, eu vou explicar de forma mais simples, acho que eu não passei muito claro, mas a própria arquitetura em si, da Turing em relação a Pascal, já tem melhorias nessa questão da memória.
ela consegue fazer cálculos simultâneos quando a outra precisava fazer alternado, ela consegue lidar melhor com essas informações de forma mais prática e mais eficiente, essa é a palavra. Então, na prática, na hora do seu gameplay, era muito mais benéfico você ter 8 GB com uma qualidade melhor, numa arquitetura mais recente, do que você ter 11 mais lento e numa arquitetura passada, tá entendendo? Só que jogos mais antigos acabavam não se beneficiando tanto assim disso. A gente via, por exemplo, um The Witcher 3 abrindo muito menos do que um Far Cry 5 abria, de uma Pascal para Turing. Isso deve se repetir agora, porque sim, teremos novas tecnologias aí com a Ampere, novas otimizações na forma da placa, da arquitetura lidar com os dados da memória, é isso que eu queria dizer. As memórias serão mais rápidas e por isso não espere então uma 2080 como chegaram a falar, agora não estão falando mais, de 16 GB, 30 GB, 12 GB. Não, são 10 GB mesmo. O que está sendo vazado é correto. Vai se confirmar agora na terça-feira. 3080, RTX 3080 com 10 GB. A galera não está falando, eu não vi muito sobre isso, da 3070. E tem gente na esperança de que também sejam 10. As minhas fontes, as 3 pessoas que eu perguntei, uma ficou meio assim, porque eu tô entendendo que a Nvidia tá guardando mesmo as 7 chaves, não quer que isso vaze, e tô entendendo também que de repente ela tá passando várias informações diferentes para vários fabricantes, para vários formadores de opinião, para vários criadores de conteúdo. Então às vezes o dado que o cara tem lá no Tech Power Up, o dado que o cara conseguiu de uma fonte especial no Videocards, é de fonte fidedigna, e não é o mesmo dado que o cara vai ter aqui, um youtuber famoso do Brasil, se ele conversar, sei lá, com o Ricardo da IVGA. Porque realmente a Nvidia tá espertinha agora nisso aí. Pelo que eu entendi, ela tá passando para pessoas de confiança dentro das empresas as informações, o briefing, o press release, tudo ali tá sendo passado de uma forma que se vazar, ela vai saber de onde vazou. Vocês estão entendendo? Estão pegando? Mas o que eu consegui ir ali a fundo, vendo vários confirmando a mesma informação, é que a 3070 deve se tratar de uma placa de 8 GB ainda. Porém, se você tá aí pensando, nossa, eu tinha uma 2070, tenho uma 2070 Super com 8 GB, vai continuar com 8, porque pensei que ia para mais. É o que eu disse agora há pouco. Serão 8 GB mais rápido. 8 GB em tamanho, em densidade de memória, 8 GB de VRAM. Porém, uma memória GDDR6X a 21 GB aí por segundo, e você deve pensar, pô, mas e se for 19, vai impactar? Cara, já é muito mais do que hoje a gente tem na 2070. Então, deve ter já esse benefício da memória ser mais rápida. E a arquitetura em si, otimizando esse processo aí de troca de dados com a memória, provavelmente também será um outro benefício que você não vai sentir falta de ter 10 em vez de ter os 8. Na 3090, eu até dei uma respirada para falar, são 24 GB, meu irmão. E isso já está sendo muito amplamente divulgado, vazado, e é isso mesmo. E ela vai precisar de uma controladora especial para isso, porque é muita memória e é um barramento de memória altíssimo, 384 bits. Então pode esperar um custo alto. Eu vou falar dos preços das placas num outro vídeo, não quero ficar me atrelando a preço agora, quero falar em questão de desempenho, de arquitetura, esse tipo de coisa. Eu vou falar de desempenho aqui mais pra frente, algumas coisas que eu espero, tá? Vou falar de cenário, de o que deve vir por aí, o que a gente pode comprar ou não, mas calma aí. Inclusive num outro vídeo eu quero falar sobre modelos Super. Será? Concorrência da Big Navi, da AMD? Então será que teremos uma 3080 Super? Eu tô imaginando aí, na verdade eu acho que eu já sei. Uma 3080 Super com uma quantidade de memória surpresa. E não é os 16 GB que saiu lá no Videocards também não. Eles estão errados. Eu tenho quase certeza disso. Mas a gente pode falar nos outros vídeos aí. Porque se você fala com uma pessoa e a pessoa fala uma coisa, você fala com 3, 4 e todas ali ficam muito próximas da mesma informação, você fala, poxa, é por aí. Mas nesse vídeo aqui o que eu quero falar para vocês é em relação ao que a gente pode esperar de uma arquitetura para outra. Gente, a gente sabe que a Turing, hoje, as RTX, trouxeram o RT Core, o Ray Tracing e o Tensor Core como uma novidade, mas que era ainda, desculpa falar, mas experimental, porque a gente não tinha tido isso até hoje no mercado de games. Agora já está vindo até para console. Então, obviamente, os desenvolvedores vão começar a olhar para isso de uma forma muito mais
com bons olhos, eles vão se debruçar sobre o Ray Tracing e isso deve ficar muito mais otimizado para os futuros jogos, com certeza. Mas a própria Nvidia está planejando trazer algo surreal para Ray Tracing. A gente viu alguns rumores lá atrás que eu acho que não vão se confirmar, que era em relação a 3060, RTX 3060, sendo mais potente do que a 2080 Ti em Ray Tracing. Ela será bem mais potente do que a 2060 hoje. Fato. Deve vir com os 8 GB, também confirmado, que é pelo menos isso, né? Porque a 2060 quando veio com 6, o pessoal ficou meio assim, teve uma atualização para 8. Então, há de se esperar uma otimização em relação ao Ray Tracing por conta de todo o contexto gamer do momento, os consoles chegando, os desenvolvedores debruçados sobre essa tecnologia, a arquitetura ser nova, mas a própria Nvidia está focada em trazer um desempenho de Ray Tracing, uma otimização desse recurso bacana desde a sua placa de entrada, né, do setor high-end, mas é isso mesmo. A 3060 já deve vir de fábrica pronta para encarar num Full HD, num Quad HD o Ray Tracing tranquila, porque era meio chato, a gente jogava com a 2060 de 6 GB no Ray Tracing, penava para rodar mesmo em Full HD, né? Então, agora isso deve ser muito otimizado. Então a 3070, a 3080, nem se fala. A gente vai poder usar o recurso com mais tranquilidade e com desempenho satisfatório. Isso com certeza é o que se espera e deve ser assim. Pelo menos as fontes, as coisas que eu tenho pesquisado, as pessoas que eu tenho falado. Olha, Júlio, pode esperar a Ray Tracing vindo bacana. Não é algo que a galera vai ficar chiando no começo como foi lá atrás, não. Em relação aos Tensor Cores, não ouvi nada de ninguém falou nada, não li nada, mas eu particularmente espero que a Nvidia comece a fazer uso de algumas coisas que até ela mesma prometeu lá atrás. Nós ouvimos o DLSS, Deep Learning Super Sampling, que permite você ter a mesma qualidade visual com 30, 40% mais de desempenho, por conta dela renderizar o jogo abaixo da resolução nativa que você escolheu e depois fazer um super sampling, né, uma super amostragem, fazer um upscale para a resolução que você escolheu. Então você está rodando o jogo em 4K, ela renderiza ali em Quad HD e faz um upscale para o 4K. No início a gente sabe que teve muito borrão, alguns probleminhas, muita gente bateu em mim quando eu via que essa tecnologia era muito promissora e muito legal, né, e acreditava que ia melhorar, e realmente melhorou. Saiu o DLSS 2.0, que todo mundo elogiou, que tá legal, bacana, já devia ter sido logo no início, né, Nvidia? E os jogos começaram a aparecer mais, pipocar mais com DLSS. O povo ficou bravo e com razão, porque no começo não tinha quase nada. Agora a gente já sabe que jogos futuros que estão vindo aí, como o Cyberpunk, os novos Assassin's Creed, todos os jogos que estão começando a pipocar a data de lançamento, já se sabe que eles virão com os recursos de RTX, de DLSS, coisa e tal. Então, vai fazer a diferença. Só que eu espero que a Nvidia não só traga o DLSS 2.0, 3.0, como já se fala, melhorado, como ela olhe para os Tensor Cores com mais afinco. Por que, Júlio? Do que você está falando? Os Tensor Cores, eles não servem só para isso, gente. Não é só para Deep Learning Super Sampling, não é só para DLSS. Os Tensor Cores, eles servem também para que para isso, né? Para aprendizado profundo de máquina. E eles podem fazer com que, por exemplo, os próprios desenvolvedores façam uso dessa tecnologia e mude alguma coisa dentro do gameplay do jogo. Sabe? Você vai conseguir utilizar o aprendizado de máquina para mudar a forma com que a gente joga o game. E isso foi falado pela Nvidia lá atrás. E até agora eu não vi ninguém fazendo. Eu não sei se ela não achou que isso ficaria de forma otimizada agora com as placas que ela tinha, com o número de Tensor Cores presentes, se os desenvolvedores não estavam se mostrando disponíveis para fazer isso, ou aptos para fazer isso. Então eu espero que isso venha agora. E não só isso, como também o DLSS 2x, ou duas vezes. O que é isso, Júlio? É o DLSS 2.0? Não. 2.0 foi uma melhoria do DLSS, que ficou muito melhor do que o que veio de início. É o DLSS apenas melhorado, mais bonito, tal, assim, uma melhoria em relação ao que tem o de agora? Não. É o mesmo DLSS que vocês gostaram quando veio o 2.0, só que sem te dar ganho de desempenho. É isso mesmo que eu falei. Como assim, Júlio? Tá maluco? Por que você quer um DLSS que não te dá ganho nenhum de desempenho? Qual o motivo disso? Tem um motivo específico.
O DLSS, como a gente conhece, e como eu já falei agora há pouco, ele reduz a renderização do jogo pela placa de vídeo. Então você vai renderizar abaixo da resolução nativa. Tá? E ele vai tentar te dar uma qualidade de imagem final, com mais desempenho, obviamente, mas uma qualidade de imagem final similar, ou a promessa era melhor, do que você teria se usasse nenhum anti-aliasing. Mas muitas vezes ficava inferior, ou em alguns pontos não ficava tão bom, se você comparasse com MSA, até com TXA da própria NVIDIA mesmo, que é fraquinho, com TAA, né, que é bem fraquinho. E as pessoas às vezes se queixavam, pô, será que eu vou mesmo meter um DLSS? Meu placebo vai dizer que tá bom, mas e se for só placebo, e se na prática tiver pior? Isso aqui, a pessoa ficava meio travadona. E o DLSS 2X, que foi falado pela NVIDIA, eu li todos os blogs, gente, então por isso que eu sei. E conversei também com o gerente de marketing técnico da NVIDIA aqui na América Latina, o Alexandre Zibert. E há 2 anos ele me falou desse recurso, que seria o seguinte, agora eu vou falar o que é. Ele renderiza na mesma resolução que você escolheu. Então você está jogando em 4K, beleza? Vai renderizar em 4K. Então você não vai ganhar desempenho nenhum. Vai continuar renderizando na mesma. Só que ele vai substituir o anti-aliasing que você usaria, padrão, um TAA ou um anti-aliasing MSA que seja, que vai te fazer perder desempenho, pelo o DLSS. Vai fazer todo o processo de anti-aliasing vai ficar por conta dos Tensor Cores. Isso não vai tirar desempenho da sua placa de vídeo através do CUDA Core, do RT Core, da placa em si. Ele vai pegar essa porção específica do chip, os Tensor Cores, tá entendendo? Que faz o DLSS pra te dar o anti-aliasing, pra tirar o serrilhado. O anti-aliasing faz isso, ele tira aquelas bordinhas serrilhadas, né, do jogo. Óbvio que eu tô falando aqui de 4K, em 4K a gente já tem muito menos serrilhado. Eu sou exigente, até em 4K eu coloco um anti-aliasing. Mas vamos supor que você está jogando em Quad HD. Se você está jogando em Quad HD e você comprou uma 3060, vamos supor, e você ligou o DLSS, ele vai renderizar o jogo em Full HD para te dar ali mais uns 30% de desempenho e vai manter a qualidade próxima do que você teria se você estivesse usando um TAA. O que eu tô propondo, que a NVIDIA falou que é possível lá atrás, e que eu acho que não sei por que ela não fez ainda, é se você tá com uma 3060 em Quad HD, vai renderizar em Quad HD, não vai reduzir nada. E o anti-aliasing, você vai substituir um MSA 16 vezes, que pesaria pra caramba pro seu sistema, por um puta anti-aliasing, que é o DLSS, que ele é similar ao MSA 16 vezes, sem tirar nada de desempenho. Porque todo esse peso que ficaria para os seus CUDA Cores vai ficar para os Tensor Cores. Você está entendendo? Então você vai ter qualidade visual nativa em resolução, em questão de resolução, a mesma. Só que se o seu jogo fica muito mais bonito com MSA 16 vezes, e fica, ele vai ficar muito mais bonito com DLSS 2 vezes, só que sem te tirar desempenho nenhum. Faz o teste. Abre o GTA V de 2015 pro PC e experimenta ligar um MSA 8X lá pra você ver. Não precisa nem ser 16. Liga o 8. Liga o 4. Você vai ver o quanto de desempenho consome da sua placa. Então você está rodando a 70 FPS em Quad HD, se você ligar o MSA 4 ou 8X, tu vai cair pela metade o desempenho. Então, o que eu estou te dizendo aqui é que se você liga esse DLSS duas vezes, você vai ter a qualidade visual do MSA 16, vai ficar lindo, o jogo vai ficar lindo, e você não vai ganhar. Você vai continuar com o desempenho que você tinha se você não tivesse ligado ele ou não tivesse ligado nada. Mas a qualidade visual vai ficar absurda. Eu acredito que possa ser um gimmick que a NVIDIA guardou na manga para poder trazer para essa placa, para as novas Ampere que estão por vir. Porque pensa comigo, se ela vir e fala, olha, o DLSS 2.0 que a galera falou, ela vai ter que admitir que foi ruim no começo, que por isso ela melhorou. Agora nós estamos melhorando mais ainda e vamos trazer o DLSS 3.0. Pô, legal. Quem não curtiu lá de trás vai continuar falando groselha. Ah, porque fica um serrilhado, fica um borrão, fica meio granulado. E quando a galera criticou no Battlefield 5, por exemplo, que estava bem ruim, no Metro Exodus, estava mesmo. E depois veio a melhorar com 2.0. Só que essa galera que já estava com o pé atrás, mesmo com o 2.0, ela vai continuar enchendo o saco. Agora, se ela vem e fala, olha, tá bom, para você que não quer renderizar abaixo, que quer continuar renderizando na mesma resolução nativa, nós temos agora o DLSS 2 vezes, que nós falamos dele lá atrás,
e agora ele está muito, muito bem redondinho e tal. Você vai poder renderizar do jeito, na mesma resolução nativa, só que você não vai precisar mais ficar pesando na sua máquina para usar o anti-aliasing, porque todo mundo usa. Quem joga até em 4K, um monte de gente usa, eu conheço. Mas quem joga em Full HD, Quad HD, 3440, 1440, liga lá um FXA, um TXA, um TAA, um MSA, um SMA, todo mundo liga anti-aliasing e perde esse desempenho. Então se ela der um recurso onde o anti-aliasing fica por conta dos Tensor Cores, é um gimmick que vai chamar bastante atenção. Elas vão entregar mais em relação à geração anterior. Eu espero que ela não corte isso se trouxer para a geração atual, né? Para as Turins, para as placas RTX 2080, 2080 Ti que a gente tem hoje. Porque seria legal também ter isso aí nas placas que a gente já tem em casa. Mas é isso, galera. Então 3070, 8 GB, ninguém tá falando muito, mas eu tenho essa informação para passar para vocês. 3080, 10 GB realmente, virar de cara com isso, depois a gente vai falar do que vai ser mudado lá para frente, e vai. E temos também a 3090 de 24 GB. A largura, o barramento de memória para 3080 deve ficar na casa mesmo dos 320 bits, o que já é mais do que nós tínhamos aí na geração atual, né, que vai virar a geração passada em breve, e já é mais do que suficiente para que a gente consiga jogar em 4K, do jeito que você quiser, 10 GB vai sobrar, memória mais rápida, o que pode pegar em relação aos preços por conta do dólar aqui no Brasil. Mas eu não quero falar de preço nesse vídeo, né, e nem de desempenho, porque a gente não tem driver. Então qualquer um que esteja falando de desempenho tá chutando mesmo faltando 4, 5 dias para a placa chegar no mercado, tá bom? Então, o que eu espero é o que eu posso dizer para vocês. A 3080 não vai jantar e comer com farinha a 2080 Ti. Eu também queria. Mas pode esperar aí no máximo 10, 15, 20% a 3080 em cima da 2080 Ti. O ganho deve ser em tecnologias, em outras coisas. O Ray Tracing muito mais poderoso, talvez os Tensor Cores fazendo coisas diferentes. Mas a 3090 sim deve abrir bastante, até por ter várias coisas que encarecem muito a placa e que não está presente nas demais. A 3080 será mais poderosa do que a 2080, óbvio. Bem mais, você vai ter um desempenho bem maior do que a 2080 atual, mas se você está pensando, nossa, eu vou comprar uma 3070 e ela vai ser bem mais forte do que a 2080 Ti, não chegaram a falar, só se for em Ray Tracing. Em Ray Tracing sim, mas em desempenho bruto, eu tava com a minha 2080 Ti, meu amigo tem uma 2080 Ti e ele joga 55 FPS, eu vou comprar uma 3070 agora e vou jogar 70, não vai acontecer, não espere isso. Eu imagino que a 3070 deva ficar ali entre o que é a 2080 Super e um pouco atrás ainda da 2080 Ti. Aí sim a 3080 abrindo um pouquinho, não muito, da 2080 Ti, mas bem da 2080, da 2070 Super, por aí vai. Ela vai compensar para quem tem uma 2080 que nem eu, ir para uma 3080. Isso vai compensar. Agora, óbvio que se você for pensar quanto você pagou quando o dólar estava 3,80 e quanto você vai pagar agora com o dólar a 5,60... é outra discussão, tá? Mas não vamos voltar naquela coisa lá de nossa, quando saiu Maxwell, a 980 Ti entregava X. Aí lançou a 1080 Ti e a gente via a 1070 engolindo a 980 Ti. As Pascal abriram mais de 60%. Tinha margem para aquilo naquele momento. Hoje não tem essa margem. Então, dessa vez não se espera algo assim, nossa, uma 3070 batendo 10, 15, 20% numa 2080 Ti. Eu nem sequer espero que a 3070 bata na 2080 Ti. Eu acho que ela vai ficar ainda ali uns 5, 10% atrás. Pode ser que seja por aí. Ela vai ser melhor do que a 70 anterior, mas o foco deve ser nos recursos, nas tecnologias novas, nas otimizações da própria arquitetura. Beleza? Mais VRAM, por aí vai. Então, galera, se você espera para trocar a sua placa high-end da geração atual e você acha que só vai ter dinheiro para uma placa intermediária, eu tenho uma 2080 Ti, mas só vou ter dinheiro para uma 3080, deve compensar para você sim. Porque novas tecnologias e o desempenho deve ser um pouco maior. Mas só vou ter dinheiro para uma 3070. Pode ser que sim. Pode ser que saiam as supers.
mas a Nvidia não vai tirar as placas que ela já tem pronta, que ela já sabe que já existem. Eu vou falar em outro vídeo dessas placas, enquanto a AMD também não se mexer. E aí você fala, então eu não vou comprar nada agora, porque, né, daqui a pouco sai novas placas da Nvidia, sai uma 70 Super, uma 80 Super. Então você vai esperar deitado, porque nem a própria AMD tá tirando logo assim do forno que vai sair as Big Nav dela. Vai demorar um pouquinho. Então, se você pensa numa 3070, numa 3080, pode ser o momento sim para você comprar. É isso, galera. Um abraço. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, avisa pra gente o que você achou, dá o seu feedback. Se você achou que a gente voltando a dar informações, eu tô seguro, porque eu era muito seguro do que eu falava aqui, e aí depois de 1 ano sem você gravar, você vai ficando um pouco travadão. Pode ser que eu esteja um pouquinho travado. Né? Uma amiga que nem vê meus vídeos, ela viu uns passados e foi ver um recente, ela falou, achou que eu tava um pouco travado. Não sei se eu voltei a ficar mais leve, livre, leve e solto. Mas eu tô me soltando aos pouquinhos. Eu tenho muito mais coisa pra dizer, várias opiniões que eu quero dar sobre várias coisas. Mas é isso, eu tô retomando o processo, tô retomando o canal de pouquinho em pouquinho, galera. Um abraço pra quem gosta aí de mim. Um grande abraço, valeu por você acompanhar até aqui.